Nós vamos abrir a palavra de Deus e hoje eu vou contar alguns testemunhos aqui, mas nós vamos ter vários textos bíblicos para nós dar ênfase a esses testemunhos que nós vamos dar aqui. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua Bíblia aí. Todos estão com Bíblia aí? Eu quero que vocês coloquem a mão sobre a Bíblia e eu quero que você feche os seus olhos, você que está assistindo em casa, você feche os seus olhos aí e você faça uma oração. E você peça a Deus que Ele fale contigo através da palavra dEle e que você se sinta tocado. E depois eu concluo com uma oração. Grandioso Deus, Tu ouviste a cada oração aqui, Senhor, essa manhã. Tu sabe dessa mensagem que entrou no meu coração ontem à noite para falar sobre esse tema. E eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ilumine e que a Tua palavra, Senhor, nos alcance e que nós possamos ser tocados por Ti essa manhã. Que o Teu Espírito Santo reine aqui, é o que eu peço em Teu nome. Amém. Eu pedi para o irmão do som que eu sou um pouco eloquente. Se eu começar a falar alto, tu vai diminuindo lá, tá bom? Conforme eu vou pregando, às vezes eu aumento o tom de voz. Então, irmãos, eu convido vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e o verso 13. Mateus, capítulo 7, verso 13. Amém? Estou escutando barulhinho de Bíblia ainda, então quando parar o barulhinho é sinal que todos encontraram. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 7, verso 13. Amém? A palavra de Deus nos fala assim, ó. Entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho é fácil, leva ao inferno. E há mais pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é caminho difícil e leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Em outras versões fala assim, ó, entrai pela porta estreita, deve ser a versão de vocês, essa aqui é uma versão mais atualizada. A gente quando olha para esse tema aqui, para esse texto, a maioria das pessoas pensam assim, aonde que é a porta estreita, aonde que é o caminho estreito? Lembra que o hino que nós cantamos é caminhando? É sempre caminhando, há um propósito do cristão, nunca está parado, mas também todo mundo hoje, todas as crenças, todos os povos, ninguém aceita dizer que não está no caminho estreito. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim para nós, entrai pela porta estreita. Aonde é a porta estreita? Como eu vou fazer para encontrar a porta estreita? A Bíblia diz que a porta estreita nos leva para a vida eterna. A porta larga nos leva para a morte eterna. Como saber se estamos ou não estamos no caminho estreito? Como identificar essa nossa jornada que nós caminhamos? Eu escutei aqui quando eu cheguei o irmão Pedro falando aqui na escola sabatina e que nós temos o livre-arbítrio para escolher se queremos se salvar ou não. Está pago a nossa salvação, Jesus pagou. E quem decide se vai aceitar ou não somos nós. Eu queria colocar esse pensamento no sermão aqui, já que não tem nada escrito aqui, que todos nós nascemos, todo ser humano nasceu no caminho largo. Todos nós nascemos no caminho, porque nós nascemos num mundo de pecado. O salmista Davi falou assim, ó, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos no caminho largo. O caminho estreito é opcional. O caminho estreito é nós que decidimos se nós queremos ou não. É claro que o Espírito Santo ele nos guia a conhecer as verdades que nos faz compreender se estamos ou não estamos no caminho estreito. Quando eu lembro de caminho, eu lembro de pegadas. No caminho existem pegadas.
Quando eu quero andar no caminho estreito, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu quero seguir no caminho estreito, eu tenho que procurar seguir as pegadas de Jesus. O caminho largo também existem pegadas. Lembra que uma terça parte dos anjos caíram do céu, foram expulsos de lá. E eles caminham, eu imagino esse mundo um lamaçal de pecado, e quando nós decidimos não pisar nas pegadas de Cristo, automaticamente nós pisamos nas pegadas de Satanás. Lembra que é um lamaçal e aquilo é cheio de pegada, tanto faz tu andar para lá, às vezes tu pisa numa pegada aqui, pisa noutra ali, não segue a mesma pegada. Alguém que diz assim, que o caminho estreito, ele é para cima. Outros falam que o caminho largo é para baixo. Diz que para cima é estreito porque é difícil subir. E para baixo, tem um ditado popular que diz, todo santo ajuda quando tu quer ir para baixo. No caminho estreito, para tu seguir uma pegada, tu tem que pisar sozinho nele. Lá no caminho largo, como tem várias pegadas, vai todo mundo junto. Porque não importa onde tu pisa, tem lugar para ti. E o caminho estreito, aonde fica o caminho estreito? O caminho estreito fica no meio do largo. São pedras colocadas, aonde tu pisa firme, confiante, aonde tu coloca a tua casa edificada sobre a rocha, é ali o caminho estreito. Por isso que a palavra de Deus, olha, quem está em pé, cuide para que não caia, porque se tu cair, tu cai direto no caminho largo. Se tu escorrega, tu pisa no lado, já é caminho largo. Eu podia atribuir aqui como caminho estreito, eu podia atribuir aos mandamentos de Deus. Quando tu anda firme nos mandamentos de Deus, tu está seguindo as pegadas de Cristo, porque Jesus não foi transgressor. Mas quando tu acha, não, se eu fazer assim também dá certo, pisou do lado da pedra e já está no caminho largo. Voltando à história do começo, a Bíblia aqui manda para nós, que era para nós tomar uma decisão em escolher um ou outro. Não existe o terceiro caminho, existe dois, o largo e o estreito. E a gente às vezes, por ser jovem, não é mais o meu caso, mas a grande maioria das pessoas parece que a morte nunca vai chegar para nós, parece que a gente nunca vai morrer. Eu não me acredito quando eu olho hoje no espelho e vejo rugas no meu rosto, porque eu me achava tão jovem, agora eu estou vendo sinais de um senhor no espelho quando eu olho aqui. Hoje quando eu olho no espelho eu não vejo mais a juventude, eu vejo um senhor, avô ali com cabelo, barba branca. A vida passa muito rápido e nesse intervalo entre a vida e a morte, eu preciso tomar a decisão. É nesse intervalo que precisamos tomar e muitas vezes deixamos escapar as oportunidades. Muitas vezes conhecemos o caminho, muitas vezes andamos um longo tempo da nossa vida no caminho e lá na frente começamos a criar ideias errôneas e começamos a desviar e como eu falei no começo, quando desviamos, entramos direto no caminho largo. Nossa vida é feita de decisões. Nós estamos aqui essa manhã porque um dia decidimos andar pelo caminho estreito. Um dia decidimos pisar nas pegadas de Cristo. Agora, uma certa vez, eu estava dando estudo para um grande amigo meu, na minha casa, chamado Jefferson. E ele começou a estudar, e logo em seguida, depois de umas 10 aulas, de tanto relutar, a esposa também começou a ir. Então o casal se encontravam na minha casa, e nós estudávamos a palavra de Deus junto. E era lindo de estudar a Bíblia com eles, porque eles devoravam a palavra de Deus. E o irmão Pedro, que já me conhece, sabe que quando alguém se entusiasma, eu dobro, né? Eu a chama evangelística eu tenho muito grande no coração, então quando a pessoa é desanimada, eu já me... Agora, quando a pessoa é animada, eu dobro o meu ânimo. Então, pensa no estudo bom e gostoso na minha casa. Aquilo era para ser 40 minutos, demorava às vezes 2 horas, e nós ali tudo empolgados, e toda quarta-feira era uma maravilha o estudo. E o casal concluiu o estudo, e tomaram a decisão pelo batismo.
Tomaram, até no dia do batismo eu estava viajando, eu estava para fora e eu não pude estar, foi um batismo montado em às pressas, e aí eu tive que estar viajando, eu não pude estar no batismo deles, mas depois me mandaram as fotos, tudo, foi muito lindo o batismo deles. Então, entre a vida e a morte, eu vejo duas pessoas que decidiram, conheceram e começaram a andar no caminho estreito. Essa é a primeira história. Agora vamos para a segunda história. Também tinha uma cliente minha, que morava lá no Itinga, e o meu pai um dia chegou e disse para mim assim: filho, o meu pai é da Assembleia de Deus, tem uma mulher de um supermercado lá no Itinga, e ela pediu que ela queria estudar a Bíblia comigo, mas nós não temos esse costume de vocês dar estudinho assim bíblico, por que tu não vai lá? Eu achei uma oportunidade muito linda, eu peguei, mas não dá outra, corri lá, cheguei lá e comecei a falar de Jesus para ela, e começamos a estudar a Bíblia, e ela tinha muita dúvida em relação a sábado e a lei, e aquela mulher devorava a Bíblia. Lembro que eu levava meu filho comigo, para mim não ir sozinho, meu filho era criança na época, e ela estava sozinha em casa, então ela ficava sentada na escada lá em cima, e a gente ficava aqui embaixo, porque o marido era meio ciumento na época, então a gente era bem assim, e de lá ela fazia pergunta que era, sabe aqueles estudos gostosos? E ela e eu, daí era muito longe para mim, e as irmãs lá do Itinga concluíram o estudo com ela, e eu não tive a oportunidade de ir até o final o estudo com ela. Mas comecei e deixei tudo engatilhado certinho para as irmãs da sequência. Voltando à primeira história. Entre a vida e a morte, lembra? As decisões da gente? A Jéssica, que estudou a Bíblia na minha casa, era jovem, tinha 22 anos, mãe de 2 meninas gêmeas. Quando abriu aquele supermercado Condor, na Procópio Gomes, ela foi e pegou emprego lá. A primeira coisa que ela teve que fazer foi começar a trabalhar nos sábados. Quando começa a trabalhar no sábado, já para de frequentar culto. E aí, como dona de casa, era tranquilinha, mas quando chegou lá, com a influência das amigas, já se arrumou diferente do que se arrumava antes. Já começou a receber elogios diferentes do que recebia antes. Já começou a se sentir importante, talvez que não se sentia antes. Quando a pessoa perde o brilho do Espírito Santo, a pessoa tem que começar a arrumar outras formas para encontrar alegria e paz. E ela abandonou o lar, deixou o marido com as 2 filhas e foi morar sozinha. Eu lembro, irmãos, que eu fiquei sabendo do episódio e eu mandei um texto no Facebook, acho que eu tenho até hoje no meu Facebook esse texto, falando para ela: Jéssica, cuidado, Satanás, ele coloca um papel de parede bem bonito, minha filha, mas tu vai lá, tu caiu na cilada dele, mas quando esse papel cair, tu vai ver que é tudo ilusão. Olha, Jesus está voltando, volta, te arrependa, volta ao primeiro amor, não abandona Jesus, toma sempre a decisão ao lado de Jesus, coloca Jesus na frente. Em outras palavras, pise sobre as pedras aonde Jesus mandou, que é o caminho estreito. Não abandone, não deslize, não vai para um lado ou para o outro. Eu não sei certo as palavras que eu coloquei, mas eu coloquei um texto que dá mais ou menos um palmo assim, para ela. E ela visualizou e me respondeu algumas coisinhas e depois acabou me ignorando. Uma pessoa que encontrou o caminho, uma pessoa que achava que estava tudo certo, que ia ter tempo no futuro para talvez voltar atrás e tomar uma decisão de novo ao lado de Cristo. Mas a Jéssica deu um problema no pâncreas e ela foi internada às pressas. E aí, entre a vida e a morte, ela estava no caminho da morte e ela faleceu no caminho da morte. Uma jovem perdeu a vida. Se ela imaginasse que ela ia perder a vida tão jovem, ela não tinha abandonado Jesus.
ela não tinha saído da igreja. Trocou o caminho estreito pelo caminho largo e não teve o privilégio de voltar para o caminho estreito e morreu antes. Lembra da outra pessoa lá do Itinga? Um dia eu fiquei pasmo. Eu fui na panificadora São José e quando eu chego eu encontro uma pessoa no caixa e era ela. E ela, ô irmão Adair, tudo bem? Quando ela falou assim, eu já fiquei contente, né? Disse, tudo bem. Ela, eu quero te contar uma bênção, irmão. Disse, conta, irmã. Disse, irmão, eu tomei a decisão e eu me batizei, eu também sou um adventista do 7º dia. E aquilo me encheu o coração, disse, irmã, é verdade, irmão, por que não me ligou? Irmão, eu não tenho teu contato, irmão, mas eu quero contar uma coisa para o irmão. Da minha casa, hoje o meu marido é batizado, os meus filhos são batizados, o meu marido é ancião da igreja. Hoje, a minha casa, irmão, a minha garagem, eu fiz um pequeno grupo. Irmãos, ela tinha supermercado antes, por isso que eu fiquei admirado em encontrá-la na padaria São José. Irmãos, a minha garagem da minha casa, como eu sou conhecida no bairro, eu montei um pequeno grupo. Irmãos, lota aquilo, vai lá uma sexta-feira pregar para nós, irmão. Dá mais que 50 pessoas na minha garagem. A gente está evangelizando o bairro todo, irmão. E eu fiquei muito contente de sair de lá. Meu Deus, aquela irmã se converteu. Né? Aquela pessoa aceitou o convite de Jesus. E eu vim embora alegre. E aquela informação ardia meu coração de saber que realmente ela tinha fome de justiça. Realmente ela queria conhecer a verdade. E uma pessoa se tornou a missionária logo no começo do cristianismo. Um dia, irmãos, eu recebo uma outra notícia, e a notícia foi assim, sabe aquela moça que tu deu estudo para ela lá? Ela tinha uns 25 anos também. Sei, pois então, sabia que ela faleceu? Ela morreu? Ela foi fazer uma cirurgia, e o médico errou na cirurgia, e era laser, e acabou pegando outros órgãos, e ela morreu. E sabe, irmãos, eu fiquei muito chocado quando eu fiquei sabendo que ela morreu, porque eu tinha falado com ela há um mês atrás. Só que daí, irmãos, veio uma notícia, ao contrário da Jéssica. Ela morreu no auge do cristianismo. Ela fez tudo aquilo, ela se preparou, parece assim que ela sabia, ela se preparou para herdar a vida eterna. O velório dela foi feito na igreja do Itinga. E a igreja, foi tanta gente no velório dela, o bairro inteiro, ela conseguiu, em pouco tempo de cristianismo, falar de Jesus quase para aquele bairro todo, que é assim um loteamento ali, ela conseguiu quase para todos, que deu tanta gente no velório dela, tanta gente, que teve que vir guarda para trancar o trânsito e tive uma mobilização para conseguir levar o corpo até o cemitério de tanta gente, tumulto de gente. Uma pessoa que estava entre a vida e a morte decidiu a vida. E decidiu a vida. Dois exemplos para nós de uma pessoa que conheceu o caminho estreito, mas no decorrer dos dias deixou de andar no caminho estreito e foi para o caminho largo. Uma outra pessoa que estava no caminho largo, mas sentiu desejo de conhecer no caminho estreito e morreu no caminho estreito. A morte chega para todos nós. Da onde que eu imaginava que meio-dia eu ia ontem falar com uma pessoa e quando eu chegasse em casa ia saber a notícia trágica? Quem garante hoje para nós que amanhã estaremos aqui nesse mundo? A gente passou por uma pandemia, foi tão bom que nós se mantemos vivos, mas quantas pessoas perderam a vida no caminho largo? Que nunca tomaram a decisão em obedecer e servir a Jesus. Quantas pessoas que morrem e falam assim, não, está muito cedo para mim, eu quero ficar mais velho, eu quero ter filho primeiro, eu quero casar primeiro, eu quero curtir primeiro, e não dá tempo. Nós estamos nesse mundo só de passagem, nós somos peregrinos aqui, nós temos uma senha, e a gente não sabe qual é a hora que nós vamos ser chamados, de repente alguém vai falar assim, 64, e é você. Tu não sabe quando tu vai morrer. A Bíblia manda nós não ficar se preparando, a Bíblia manda nós ficar preparado.
andar toda hora preparado, errou um pouquinho, deslizou, pisou aqui, escorregou um pouquinho da pedra, que pisou fora, já tira, limpa de novo o pé e pede perdão e se afirma na verdade. Porque essa escolha é nossa, se nós vamos querer dar a vida eterna ou a morte eterna. Convido vocês para ir para o livro de Deuteronômio, no capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 30, o verso 15 ao 19. Algum irmão quer ler para mim em voz alta aí? Ah, ok então. Ok. Devido à transmissão, então eu vou ler, que a minha tradução aqui ela é um pouquinho diferente da dos irmãos, por isso que eu pedi. Do 15 ao 19. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão tempo na terra, e vão invadir o que vai ser de vocês. E Deus o abençoará, e lhes dará muitos descendentes. Até aí tá bom, irmãos. A parte A do verso fala assim para nós: eis que eu proponho para vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, porém, o da vida. É uma escolha para nós fazermos, escolher o caminho da vida. Lá em Salmos, no capítulo 1, a partir do verso 4, fala assim, ó: não é assim o caminho dos ímpios. Os ímpios não pensam assim. Eles querem curtir a vida, eles querem viver segundo a sua natureza pecaminosa e não querem se submeter à lei do Senhor. Se hoje, quando nós sair daqui, a gente perguntar assim: irmão, onde é o caminho estreito? O caminho estreito é andar de acordo com a lei do Senhor. Agora, não vão achar que esse caminho é ruim, é difícil. Alguém fala assim: ninguém consegue, porque é impossível, no mundo que nós vivemos, uma pessoa conseguir viver em conformidade com a lei de Deus. Eu desafio a cada um de vocês. Jesus falou que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é difícil nós fazer a vontade de Deus. É questão de determinação, é questão de princípio, é questão de querer dar a vida eterna. Essa escolha é nossa. Nós nunca vamos poder chegar diante do tribunal de Cristo um dia e dizer assim: Senhor, eu nunca ouvi o Teu Espírito Santo falar comigo, eu nunca ouvi falar da verdade. Mas sempre, o dia que tu chegar lá, se nós chegarmos lá e não chegarmos salvos, nós vamos lembrar de todas as oportunidades que tivemos de herdar a vida, mas preferimos a morte. Hoje é o tempo que nós temos para tomar a decisão. Tem gente que vive apenas um ano. Tem ser humano que vive... Eu fui esse mês eu fui na casa de uma pessoa, com a minha esposa, que ele tem 107 anos. 107 anos para tomar a decisão se vai querer viver ou vai querer morrer. E a pergunta que vem para cada um de nós é essa: qual tem sido as nossas escolhas? E essa escolha não é assim: eu tomei a escolha hoje, pronto, essa é a minha escolha. Não, essa escolha de andar no caminho estreito, ela é uma escolha diária. Todo dia eu tenho que lutar contra a minha natureza pecaminosa, todo dia eu tenho que lutar contra o meu eu, todo dia eu tenho que lutar contra a minha preguiça, o meu desânimo, contra as oportunidades que esse mundo oferece de pecar. Porque antigamente, para mim pecar,
Para um ser humano pecar, vou falar assim, ele tinha que sair de casa, ele tinha que gastar dinheiro, se ele queria ver alguma coisa que não devia, ele tinha que comprar uma revista, ele tinha que fazer alguma coisa. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia nós temos isso aqui, que o pecado está nas nossas mãos, se nós querer. Então, para nós andarmos no caminho estreito hoje, é uma decisão diária. Só que tem muita propagação do pecado, e isso nos assedia. Mas hoje hoje ainda estamos vivos, hoje ainda podemos escolher se queremos viver ou morrer eternamente. Pastor Quarupi, um dia, eu ouvi um testemunho dele e eu vou compartilhar com vocês. Pastor Quarupi, ele era pastor lá no Paraná, numa igreja do Paraná, e essa igreja ia completar 2 anos sem batizar ninguém. Pastor Quarupi chegou lá um dia e falou: irmãos, aqui está o tanque batismal, e marcou uma data, num domingo à noite, e ele falou assim: olha, nesse domingo eu quero que vocês encham o tanque. Mas pastor, não tem ninguém para se batizar. Encham, eu vou pregar lá de dentro, para mostrar para vocês, para a igreja, falou para os líderes, que a igreja não está trabalhando. O ancião correu, ficou apavorado, ia ser vergonhoso o pastor chegar e pregar dentro do tanque, porque a igreja estava parada, vendo as pessoas morrendo, se perdendo no caminho largo, mas ninguém tomava uma atitude, e o ancião ficou apavorado com aquela situação, e aí começou a correr, e os filhos dos irmãos da igreja, e achou uma jovem lá, que era filha de adventista, e falou para ela, conversou e convenceu ela a se batizar naquela data, para pelo menos o pastor chegar dentro do tanque batismal e ter uma pessoa para se batizar. E aí o ancião, empolgado, liga para o pastor Quarupi e diz: pastor, eu tenho uma coisa para te contar. Fala, o pastor não se preocupa mais, o pastor não vai pregar dentro do tanque vazio, tem uma pessoa que vai se batizar. Aí o pastor: que bom, já deu resultado a pressão que foi feita. Que bom, a igreja já se preocupou em batizar alguém. Estava todo mundo numa mornidão. E o pastor perguntou: quem é? O ancião falou: é a filha da irmã fulana de tal. O pastor disse: que bom então. Eu vou falar com ela para encher a ficha batismal dela. E ela era uma jovem de 16 anos. O pastor foi lá, preencheu a ficha batismal dela. E combinou certinho, ficou tudo acertado para aquele dia, o batismo. E o tempo foi passando, a data foi se aproximando, e quando estava na véspera do batismo, o pastor recebe uma ligação da menina: pastor, eu tenho uma informação boa e uma ruim para dar para o senhor. Qual que o senhor quer ouvir primeiro? Ele falou: eu quero ouvir boa, quero começar a nossa conversa com uma notícia boa. Qual é a boa? A boa é que eu vou me batizar. Pastor, ainda bem. Então tá bom. Só que a ruim é que eu não vou poder me batizar no dia combinado. Eu vou batizar no próximo final de semana. Nesse não dá, pastor. Nesse eu não posso. Daí o pastor: mas irmã, pelo amor de Deus, se a irmã, eu dei minha palavra, se a irmã não ir, eu vou lá e pregar dentro do tanque vazio, irmão, tem que estar lá. Ah, pastor, não me leva a mal, o pastor é muito querido, sabe como que moça é, né? E tal, e brincando: não, pastor. O pastor naquele sábado foi lá na igreja, e chegou lá e chamou ela num canto lá, e vou conversar com ela. Irmã, qual é o motivo que tu não vai se batizar amanhã à noite, que já ia ser no domingo? Qual é o motivo que não vai se batizar? Ai, pastor, não fica triste comigo, pastor, não fica triste, eu vou me batizar, mas eu batizo domingo que vem, pastor. É só o pastor ele falar que vai ser domingo que vem, marcar tudo de novo. É que nesse não dá, pastor, esse realmente não dá. E o pastor tentou fazer de tudo para convencer ela para o batismo, e ela disse que não dava, não vai dar. O pastor ficou agoniado, à tarde teve um JA na igreja, lá estava o pastor no JA de novo, e sentou do lado dela e disse: minha jovem, por favor, não faz isso comigo, o que está te impedindo de se batizar amanhã? Joga o teu compromisso para o próximo domingo, e o de amanhã já está firmado, já foi agendado, está tudo certo, a igreja já foi anunciada. Não, pastor, eu não vou falar para o pastor o que é, mas amanhã não, eu vou me batizar no próximo. Terminou o JA, foram fazer uma social numa escola, e estava todo mundo brincando de vôlei. O pastor achou um jeitinho e chamou ela lá: disse: irmã,
conta para mim, por que tu não quer se batizar amanhã, irmã? Vamos amanhã. O tanque da igreja já vai estar cheio, eu vou estar lá, e se a irmã não tiver, eu vou pregar dentro do tanque, eu dei minha palavra. Por favor, irmã, vamos lá, o que está acontecendo? Ah, não, pastor, não vou. O pastor ficou agoniado e foi embora, triste. Amanheceu o primeiro dia da semana, domingo, ele pegou a moto dele e deu um pulinho lá na casa da jovem. Não, eu vou ter que ir lá, orou primeiro, eu vou ter que ir lá, é hoje à noite, eu não vejo eu pregando no tanque vazio, sem ninguém dentro, eu sou obrigado a ir lá. E o pastor pegou e foi lá. Quando o pastor chegou lá, veio a mãe dela e perguntou para ela, cadê a sua filha? Ah, ela está lá no quarto, pastor, ela já vem, pastor, já vem. O pastor ficou um pouco ali, a irmã não sabe me dizer por que ela não quer se batizar? Ah, pastor, conversa com ela, pastor, é melhor o pastor conversar com ela. E de repente ela veio, que nem a dona Florinda, o cabelo cheio de bobs, toda cheia, e lá veio na porta, ah, pastor, muito querida, não acredito que o pastor está aqui. Disse, irmã, por favor, irmã, eu vim aqui, o que vai estar te impedindo, irmã, de tu se batizar? Pastor, não me leva a mal. Domingo que vem, eu prometo, já está certo, é domingo que vem, pastor, domingo que vem. E o pastor ficou ali, então eu vou orar com vocês aqui. Aí o pastor orou e foi embora triste. Disse, vou entrar dentro do tanque batismal sem ninguém dentro. O pastor foi na igreja. Quando chegou na igreja, entrou dentro do tanque batismal e falou que a candidata não veio, que adiou para o próximo, mas como ele tinha prometido que ia pregar dentro do tanque, então ele estava ali cumprindo a promessa dele. Tinha um jovem na igreja, aqueles que dão trabalho para os diáconos. Aquele jovem se levantou lá no banco e disse, pastor, eu não vou deixar o pastor sozinho aí. Eu vou tomar a minha decisão agora e eu quero ser batizado. E esse jovem foi, colocaram roupa nele, fizeram as fichas batismal às pressa, e o pastor dentro do coisa, e esse jovem, aquele jovem que ninguém dava nada por ele entrou dentro do tanque batismal com o pastor Quarupi. E o pastor, pela graça de Deus, batizou o rapaz. E foi uma festa no céu, foi uma festa à igreja. O pastor foi embora feliz, que deu tudo certo, e ainda tinha mais um batismo garantido para o próximo domingo. A igreja que não batizava ninguém, então já ia ser 2. Quando era meia-noite, perto da meia-noite, o telefone do pastor começou a tocar e não parava mais. E o pastor tinha o pai dele com um problema em Curitiba e disse, vê que se é notícia ruim eu não quero nem escutar, amanhã eu ligo para saber o que é. Só que o telefone tocava uma vez, tocava 2, tocava 3, e a esposa do pastor falou, vai lá atender, homem, vai lá que deve ser coisa séria. Então ele pegou e foi e atendeu, e quando ele pegou o telefone, ele só escutou assim, corre aqui em casa, pastor. Uma voz chorando da mãe da menina que ia ser batizada. O pastor pegou a moto, no Paraná é frio, que nós estamos vendo aqui agora, disse que saiu naquele frio e foi de noite. Quando o pastor chegou, entrou na ruazinha, era carro de bombeiro, era ambulância, era tudo, era trancada, era gentarada, a rua estava cheia, e ele foi com a moto devagarzinho, foi até que chegou na casa da pessoa. Quando chegou lá, a irmã estava nos prantos, pastor, já levaram minha filha para o hospital, pastor, levaram, pastor, corre lá, pastor, vai lá orar por ela, pastor. Irmãos, ela não quis se batizar, e ela não quis contar para o pastor, é porque ela tinha uma festa para ir no caminho largo. Ela tinha uma festa, só que quando ela foi atravessar a rua, uma caçamba cheia de barro, estava parada, estacionada, e escapou o freio, e ela veio desgovernada sozinha, e com as luzes tudo apagadas, e ela não viu. Quando ela foi atravessar a rua, ela foi atropelada por essa caçamba. O pastor escutou essa história e correu para o hospital. Chegou no hospital, apresentou a credencial dele, deixaram ele entrar, ele falou, eu sou pastor, eu preciso falar com ela, eu quero orar com ela. Então o pastor chegou na UTI, os médicos tudo em cima, aí ele pediu autorização, ele entrou na sala, e ela estava ali ainda viva, o coração batendo. O pastor chegou, filha, tu não quis se batizar,
Não falou essas palavras. Filha, eu vim aqui orar por ti, eu quero orar contigo, filha. Tu aceita Jesus como teu Salvador? Tu aceita, filha? E pegava na mão dela. Se tu está me entendendo, tu aperta a minha mão. Se tu está ouvindo o que eu estou falando, aperta a minha mão. E o pastor não teve resultado dela. Os médicos pediram para ele sair de novo, ele ficou no corredor. E aí, de repente, os médicos saíram tudo, cabeça baixa da sala. Ela não aguentou, ela morreu. Ela teve a oportunidade entre a vida e a morte de escolher a vida. Mas às vezes, por os prazeres mundanos, por adiar a decisão, ninguém sabe quando vai morrer. Foi o velório mais triste que o pastor teve que fazer. A pessoa teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus, negou o batismo por causa de uma festa. Queria aproveitar só mais uma vez o que esse mundo tinha a oferecer. E não sabia ela que era a última oportunidade. A pergunta é, você sabe quando vai ser a tua última oportunidade? Você sabe qual vai ser teu último dia de vida nessa terra? Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia de entregar a vida a Jesus. Sabe aquele jovem que se batizou? O pastor falou que ele se tornou o maior líder daquela igreja. O primeiro ancião. E aquela igreja está a coisa mais linda. Sabe quando a gente não quer? Quando a gente não aceita o convite de Jesus? Jesus chama outro para ocupar o nosso lugar. Eu não sei quantas vezes, às vezes, você já foi tocado, você já foi convidado para tomar a decisão de descer o tanque batismal, de começar a caminhar no caminho estreito. Lembra que o caminho estreito é opcional, ninguém pode te obrigar, mas o Espírito Santo te faz um convite. Hoje é o dia aceitável da salvação, hoje é o dia de tomar a decisão de servir a Deus, hoje é o dia de parar de questionar os estatutos de Deus e aceitar os mandamentos como regra de fé e prática, como sinal de servo de Deus. Hoje é o dia de escrever teu nome no livro da vida. Esse mundo, irmãos, não tem nada a oferecer. Esse mundo é uma caixinha de surpresa. E nós vivemos desapercebidos nesse mundo. Nós vivemos como se não houvesse amanhã. Amanhã poderá ser tarde demais.